Queridos irmãos, o quarto tópico desta semana fala sobre os dois concertos. E é um tema que muitas pessoas que não têm a nossa luz não entendem. E muitos que estão na igreja, que nos visitam, tudo, precisa ter um melhor conhecimento também. A pergunta A diz: em que consistia o velho concerto? Quem o quebrou e por que não era algo confiável? Êxodo diz assim, 24, de 6 a 8. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Bem, irmãos, esse tópico aqui ele é muito interessante, porque a Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia dois concertos. Aqui na primeira pergunta, em que consistia o velho concerto? Um concerto é um trato, e ele foi feito entre Deus e o povo de Israel. E tinha como base esse concerto a lei de Deus, né? Então tinha que ter algum documento que provava aquele acordo entre Deus e o seu povo. E essa base desse concerto era a lei de Deus, né? Bem, quando então o povo de Israel recebeu as palavras de Moisés explicando como era o concerto, então o povo falou essas palavras: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, aconteceu que alguns dias depois, enquanto Moisés estava no monte, né? Moisés tardava em retornar e eles foram a Arão e disseram: faz-nos deuses para que vão adiante de nós, porque esse Moisés não sabemos o que aconteceu com ele. Aí fizeram um bezerro de ouro. Ali então eles quebraram aquele concerto. Então veja bem, aquilo que eles haviam dito há poucos dias atrás: tudo que o Senhor faremos, obedeceremos, agora eles quebraram. Então respondemos a segunda parte, né? Quem quebrou o concerto? Bom, há uma terceira pergunta ainda que é interessante. E por que não era algo confiável esse concerto feito nesta base? Não da parte de Deus, mas da parte do povo. Então a nota é muito explicativa. Vivendo em meio à idolatria e corrupção, os israelitas, né, que recentemente haviam atravessado o Mar Vermelho, não compreendiam a santidade de Deus. O excessivo pecado do próprio coração e a total incapacidade de obedecerem por si mesmos à lei de Deus e a necessidade de um Salvador. Precisavam aprender todas essas coisas. Então, esse concerto aqui, ele não era seguro porque o povo não tinha concepção do seu pecado e nem da santidade de Deus. E quando eles disseram essas palavras: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos, eles não entendiam que precisavam de um Salvador, que não entendiam que precisavam de graça para poder obedecer às palavras de Deus, né? Então eles fizeram aquilo na força da própria vontade, mas sem o poder divino. E diz mais, diz que Deus os levou ao Sinai, ali manifestou sua glória, deu sua lei, com a promessa de grande bênção para obedecer, para que obedecesse. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares os meu concerto, então vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. As pessoas não percebiam a pecaminosidade do próprio coração e que sem Cristo era impossível guardar a lei divina. Não é isso? Pois mais embaixo diz assim, aí as palavras deles, né? Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Concluindo a nota, diz assim: eles não podiam esperar o favor de Deus através de um concerto que eles mesmos haviam quebrado. Então esse concerto não era confiável, um concerto em que a pessoa confiava na sua própria capacidade para obedecer à lei de Deus, né?
Pois é. Vamos ao segundo, a pergunta B. Como o Senhor renovou misericordiosamente o concerto original dado a Abraão, chamando-o de a nova aliança? Jeremias nos explica: mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que bênção, hein? Então aqui, irmãos, nós vemos o segundo concerto, né? Ou também chamado o concerto que foi feito com Abraão. Esse concerto tinha novamente a lei de Deus como base, né, de um trato, né, entre Deus e seu povo, só que com alguma diferença. Agora a lei gravada pelo dedo de Deus em tábua de pedra, agora seria escrita onde? No coração daquele que aceitasse a Jesus pela fé. E através da sua graça, a pessoa agora se tornaria obediente aos mandamentos de Deus, né? Interessante aqui. A nota é muito explicativa, assim: a mesma lei que estava gravada em tábua de pedra foi escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Então, lá naquele concerto do Sinai, o que é que o povo colocou ali? A sua própria justiça, né? E aí não conseguiram obedecer à lei de Deus e quebraram a lei de Deus poucos dias depois. Finalizando, diz o último pensamento: pela graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos assim como ele andou. Amém. Então esse aqui, irmãos, é chamado o novo concerto, não é isso? Ou o concerto abraâmico. Nova aliança. A nova aliança, o concerto da graça, né? Eu acho importante, porque, digamos, muitas pessoas acham que foi abolido na cruz, mas de maneira nenhuma. Aqui prova que a lei está dentro de cada um de nós. Isso. Porque a graça opera, né? Justamente. A graça operava antes da cruz e de uma forma mais abundante depois da cruz, né? Exato. E esse concerto agora é o concerto da graça, né? Certo. Mostrando que através do sacrifício de Cristo, ele não veio anular a lei de Deus, mas veio imprimir aonde? No coração, certo, para que a pessoa tornasse obediente. Eu só vou repetir um pouquinho essa parte, início da nota, que é muito lindo. A mesma lei que estava gravada em tábuas de pedra foi escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Isso, que lindo, né? Maravilha. Maravilhoso, né? Então, quem aceitar Jesus está aceitando a lei do Senhor. A lei do Senhor está entrando nesse pacto, no né? Pacto, né? Está entrando no concerto, um novo concerto. Amém. Né? Que Deus faz agora com o seu povo, né? A paz do Senhor a todos. Amém.